Hoje vamos explorar dois conceitos importantes, que são as assíntotas, que nos ajudam a entender o comportamento das funções em pontos extremos, e a continuidade, que nos diz quando uma função é bem comportada. E vamos começar com as assíntotas verticais e horizontais e depois introduzir a continuidade. Então, o que é uma assíntota vertical? A reta x igual a c é uma assíntota vertical de uma função f de x se pelo menos um dos limites laterais for infinito. Ou seja, se o limite quando x tende a c é igual a mais infinito, tende a ser pela direita, ou o limite quando x tende a ser pela esquerda, de f de x, é igual a mais ou menos infinito. Então, se pelo menos um desses dois limites aqui eles forem mais ou menos infinito, então a gente vai ter uma assíntota vertical na reta x igual a c. Quando eu falo x igual a c, o que significa? Significa todos os pontos do plano cartesiano que tem a primeira coordenada igual a c. Então isso vai formar uma reta vertical na direção do x igual a c. Porque qualquer ponto que está nessa reta vertical que passa pelo ponto x igual a c, ela vai ter a coordenada x igual a c. E como que encontramos assíntotas verticais? Geralmente elas aparecem em pontos onde a função não está definida, como quando, por exemplo, o denominador de uma função racional é igual a zero. Bora ver um exemplo aqui onde a gente vai encontrar as ou a assíntota vertical de uma certa função. Então, a nossa função é o f de x igual a 1 sobre x menos 2. Então, olhando para essa função, percebemos que existe um valor de x para o qual ela não está definida, certo? Qual é o valor de x? X igual a 2, né? Porque se x for igual a 2, então aqui vai ficar 2 menos 2, que vai dar 0, e vamos zerar o denominador. Mas tirando esse valor de 2, essa função aqui era definida em todo o restante. Então, se ela tiver uma assíntota vertical, tem que ser no x igual a 2. Então, bora calcular o limite à direita quando x tende a 2 dessa função. Então, observe que o que acontece quando x se aproxima de 2, só que por valores maiores do que 2. Se o x ele é um número maior, um pouquinho maior do que o 2, então o x menos 2 vai ser maior do que 0, concorda? Então eu vou ter um número positivo e muito pequeno. Isso, tá dizendo que o x está se aproximando do 2 pela direita, que seria por valores maiores do que 2. Por exemplo, 2,1, 2,001, 2,00001. Então, sempre valores se aproximando do 2, só que um pouquinho maior do que o 2. Então, se eu tenho que o x menos 2 ele é positivo e muito pequeno, então 1 sobre x menos 2, então eu vou ter, por exemplo, 1 sobre 0,0000001, isso vai ser um número muito grande e positivo. Por exemplo, 1 sobre 0,001 vai ser igual a 1000. Se eu botar mais um zero aí, vai ficar igual a 10.000. Então, quanto menor for o número positivo que eu colocar aí embaixo, maior esse valor vai ser. Então, ele vai crescer sem limite. Então, quando x se aproxima do 2, temos que o 1 sobre x menos 2 ele cresce muito. Então, com isso, a gente conclui que esse nosso limite ele vai ser igual a mais infinito. Então, a gente já confirmou que essa função ele tem uma assíntota vertical no x igual a 2. Mas, para poder entender completamente como é que é essa assíntota, a gente vai também calcular o limite quando o x tende a 2 pela esquerda também. Então, quando o x se aproxima do 2 pela esquerda,
temos que o x vai ser menor do que 2. Então, se o x ele é menor do que 2, o x menos 2 ele vai ser um valor negativo e bem próximo de zero. Então, nesse caso, se você tiver, por exemplo, 1 dividido por menos 0,001, isso vai dar menos 1000. Se tiver 1 dividido por 0,0001, isso vai dar menos 10.000. Então, temos que o número 1 sobre x menos 2 ele vai ser um número grande, só que negativo. Então, dessa forma, a gente conclui que o nosso limite ele vai tender a menos infinito. Então, quando o x se aproxima do 2 pela direita, ele tende a mais infinito, e quando o x se aproxima do 2 pela esquerda, ele tende a menos infinito. Então, como pelo menos um dos limites laterais ele é infinito, nós temos uma assíntota vertical em x igual a 2. E aí você pode pensar assim, né? Se quando o x ele vem pela esquerda tende a menos infinito, então o gráfico ele deve vir assim e deve dar um mergulho para baixo perto dessa reta x igual a 2. Por outro lado, se você vem pelo outro lado, como o limite ele vai para mais infinito, então ele vai subir e vai para o céu. Então, se você vem por um lado, ele desce, e se ele vem pelo outro lado, ele sobe. Então, vamos ver um outro exemplo aqui. Vamos encontrar as assíntotas verticais de f de x igual a x mais 1 sobre x² menos 4. Então, o primeiro passo é identificar quais são os possíveis valores que poderia ser uma assíntota. Então, para isso, a gente vai ver quais são os valores de x que não faz parte do domínio da função. Aí nós temos a função racional. E esses valores seriam quais? 2 e menos 2, né? Porque quando você leva ao quadrado, você vai sumir com o sinal, vai ficar quase do mesmo jeito. Então, nós temos dois possíveis candidatos para nossas assíntotas verticais. Isso, no caso de ser uma função racional, que tem alguma... O segredo é você ver pontos problemáticos da função. Aqui você vê que, tirando esses dois valores, de 2 e menos 2, você poderia substituir o x por qualquer valor aqui que você conseguiria obter um número e não teria problema nenhum. Então, nesses lugares, ele não vai ter assíntota vertical. Aí, os únicos possíveis lugares são os lugares problemáticos que, como aqui é uma fração, seriam os lugares onde ele vai zerar o denominador, sendo que você não pode ter uma divisão por zero. Então, o primeiro passo, como a gente acabou de falar, é você analisar o denominador e igualar a zero e perceber que esse x² menos 4 ele vai ser igual a zero se o x é igual a 2 ou o x é igual a menos 2. Então, vamos analisar primeiro o x igual a 2. A gente vai calcular os limites laterais quando o x ele tende a 2. Então, pela direita, pela esquerda. Então, vamos analisar valores próximos a 2 e ver o que acontece. Bom, se você tende a 2 pela direita, se o x está muito próximo de 2, então o x mais 1 ele vai estar muito próximo de 3, concorda? E o x mais 1 ele é o nosso numerador. Então, você tem o x mais 1 aqui em cima. Então, se o x está se aproximando do 2, esse valor aqui de cima vai ser próximo de 3. Então, disso aí você já sabe que o numerador vai ser alguma coisa positiva, quando o x estiver muito próximo de 2. Agora, por outro lado, o x² menos 4, o que vai acontecer com ele? Quando o x está próximo de 2, só que um pouquinho maior do que 2, você vai ter que... Bom, o x² menos 4 ele pode ser decomposto, pode ser fatorado, como esse produto aqui. E aí, se o x está muito próximo de 2, essa parte daqui ele vai dar próximo de 4, concorda? E essa parte daqui vai estar próxima de 0. Só que ele vai estar próximo de 0
por um valor positivo. Ele vai estar um pouquinho maior do que o zero, porque o x ele está tendendo a 2 pela direita. Então, o x ele é um pouquinho maior do que 2. Então, isso aqui vai ser próximo de zero, só que vai ser positivo. E o daqui também é positivo, porque vai estar próximo de 4. Então, uma coisa próxima de zero positivo, multiplicado por uma coisa próxima de 4, vai dar uma coisa próxima de zero. E positivo. Então, isso aqui vai ser muito próximo de zero e positivo. Então, você pode dizer que isso aqui ele é... Você pode usar a notação 0 mais, dizendo que é aproximadamente zero, que, na verdade, essa parte daqui, né, ele é aproximadamente zero, e eu botei esse mais aqui para dizer que ele é próximo de zero, só que ele é positivo. E essa parte daqui, como eu falei, ele é próximo de 4. Então, temos que isso aí vai ser um valor positivo e pequeno. Então, calculando o nosso limite, então o limite quando x tende a 2 pela direita, x mais 1 sobre x² menos 4, isso aí é igual a 3 sobre 0 mais, onde, como eu falei, né, isso aqui está indicando uma coisa muito próxima de zero, só que positiva. Então, eu vou ter aqui, né, uma constante, né, uma coisa próxima de 3, dividido por uma coisa que está indo para zero e positivo. Isso aqui vai para mais infinito, que aqui está positivo e positivo, então vai para mais infinito. Então, esse limite aí é igual a mais infinito. Agora, vamos analisar o limite pela esquerda. Então, se aproximando do x, ou se aproximando do 2 pela esquerda, o x mais 1 também vai ser próximo de 3. A diferença é que ele vai ser um pouquinho menor do que 3, mas vai ser próximo de 3. E para a gente o que importa mesmo é que ele vai ser positivo. Então, nesse caso, nós temos que o x² menos 4 ele vai ser aproximadamente 0 menos vezes 4. Porque, usando essa expressão aqui para o x² menos 4, dessa vez você vai ter, essa expressão aqui, dessa vez você vai ter uma coisa próxima de 4, que está aqui. Isso aqui, como o x vai ser um pouquinho menor do que 2, então isso aqui vai ser próximo de 0, só que vai ser negativo. Então, por isso que eu coloquei aqui um 0 menos. Então, isso aqui, ele é um valor negativo e pequeno. Qual é a sua dúvida? Essa parte toda, desde quando começou a parte da direita, a lógica que tem do lado direito. Ó, você tem um x menos o 2. Você está tirando 2 do x e o x está ficando muito próximo de 2. Você concorda que esse x, que é muito próximo de 2, menos 2, vai ser uma coisa muito próxima de zero? Tá bem? Então, isso você entendeu. Agora, se o x estiver um pouquinho maior, se ele estiver próximo de 2, mas ele for um pouquinho maior do que 2, se eu faço esse x menos o 2, ele vai ser próximo de zero, mas vai ser positivo. Por exemplo, 2,001 menos 2 é um número positivo, concorda? Então, por isso que eu botei esse 0 mais aqui para poder indicar que ele é próximo de zero, só que ele é positivo. E, por outro lado, quando o x se aproxima do 2 por valores menores do que 2, então, por exemplo, se eu pegar 1,99 menos 2, isso vai dar um número próximo de zero, só que negativo, né? Então, eu coloquei o 0 menos aqui. Beleza? Então, é fazendo isso aqui um número próximo de zero, só que negativo, multiplicado pelo 4, isso aqui vai ser um número negativo e pequeno. Então, o nosso limite, quando x tende a 2 pela esquerda, vai ser igual a 3 sobre 0 menos, né? Isso aí só uma forma de você... isso aí não é uma coisa muito formal, você escrever isso daqui. Isso aqui é só para poder te ajudar a raciocinar. Aqui você tem um número positivo dividido por um número negativo próximo de zero. Então, isso aqui, o resultado disso aqui vai ser um número muito grande, só que como eu tenho aqui positivo e negativo, vai ser um número muito grande e negativo. Então, esse limite aí vai ser igual a menos infinito. Beleza? Então, a gente viu o que acontece quando x tende a 2 pela esquerda. Quer dizer, quando x tende a 2 tanto para a direita quanto para a esquerda. Agora vamos analisar o comportamento no menos 2, no x igual a menos 2.
Então, primeiro analisando à direita, então você observa que se o x está próximo de menos 2, então x mais 1 vai estar próximo de menos 1, certo? Porque menos 2 mais 1 vai ser menos 1. Ok, então quando o x está próximo do menos 2, só que ele é um pouquinho maior do que menos 2. Então, ou seja, ele é menos 1,99, por exemplo. Então, você vai ter que essa parte daqui vai ser próxima de menos 4. Essa parte daqui você vai ter 2 menos 1,99, por exemplo, vai dar uma coisa próxima de zero, só que positivo. Então, por isso que você tem aqui menos 4 vezes uma coisa pequena e positiva. Então, como aqui eu tenho menos 4, o resultado disso daqui ele vai ser um número negativo e pequeno, próximo de zero. Então, assim, você vai ter que o limite, quando x tende a 2 pela direita, dessa função vai ser igual a menos 1 sobre 0 menos. Então, aqui como você tem o menos 1 em cima e você tem uma coisa próxima de zero, só que negativa, então você vai ficar menos com menos que vai dar mais. Então, esse limite daí vai ser igual a mais infinito. Agora, analisando, quando x tende a menos 2 pela esquerda, você vai ter que o numerador continua sendo algo próximo de menos 1. E vamos analisar agora o denominador. Então, nós temos x² menos 4, que é igual a x menos 2 vezes x mais 2. E aí, se o x está próximo do menos 2 pela esquerda, então ele vai ser, por exemplo, menos 2,001, por exemplo. Então, essa parte daqui você vai ter algo próximo de menos 4. E já essa outra parte daqui você vai ter, então você tem, por exemplo, né, menos 2,001, quando você faz mais 2, você vai ter algo muito próximo de zero, só que ainda negativo, né, porque você tinha menos 2, alguma coisa, mais 2. Então isso aqui vai ser algo muito próximo de zero, só que negativo. Então isso aí vai ser aproximadamente menos 4 vezes uma coisa negativa muito próxima de zero. E esse número daí, ele vai ser algo positivo. Então, como você tem menos 4 vezes uma coisa próximo de zero negativo, então você vai ficar com menos que vai dar mais. Então, esse resultado daí, ele vai ser uma coisa positiva e pequena. Então, você vai ter que o nosso limite da nossa função, ele vai ser igual a menos 1 sobre 0 mais, porque esse 0 mais é a consequência disso aqui, né? Que é menos com menos que vai dar mais. Então vai ficar uma coisa próxima de zero e positivo. E aí aqui você tem uma coisa negativa dividido por uma coisa pequena e positiva, então isso aqui ele vai para menos infinito. Deu para acompanhar? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, qual é a nossa conclusão para essa função? Nós temos assíntotas verticais, tanto no x igual a 2 quanto no x igual a menos 2. Então, bora traçar o gráfico dele para ver como é que fica. Então, eu vou traçar aqui o plano cartesiano, o eixo x, o eixo y, e aí eu vou traçar retas verticais, primeiro no x igual a menos 2 e depois no x igual a 2. E aí vamos ver o que acontece com a função quando o x se aproxima do menos 2. Então, a gente viu que no menos 2, quando o x ele se aproxima do 2 pela esquerda, então a nossa função ela vai para menos infinito. Então, quando ele vem pela esquerda, a função vai para menos infinito. Então, olhando aqui no gráfico, eu imagino que o gráfico seja uma coisa que vai, quando ele vai se aproximar, o x se aproxima do 2 aqui pela esquerda, a função ela vai para menos infinito. Então, ela vai ter que dar um mergulho aqui, ó. Ela vai ter que dar um mergulho aqui. Então, o gráfico da função, nessa parte daí, vai ser
essa curva daqui. Agora, quando o x ele tende ao menos 2 pela direita, você vai ter que, pela direita, o limite vai ser mais infinito. Então, ou seja, quando você se aproxima do 2, o x se aproxima do 2 aqui pela direita, então a função ela vai decolar, ela vai para o céu. Então, o gráfico dela ela vai ter que ser algo subindo aqui, ó. E, de fato, é essa curva daqui. Agora, vamos analisar quando o x se aproxima do 2, positivo. A gente viu que, quando se aproxima do 2 pela esquerda, a função ela vai para menos infinito. Então, aqui você tem que ter alguma coisa que vai mergulhar aqui, ó, quando o x se aproxima do 2 pela esquerda. Então, você vai dar um mergulho, já que ela vai para menos infinito. Então, o nosso gráfico vai ser mais ou menos assim. Agora, já quando o x ele tende a 2 pela direita, ou seja, quando você se aproxima do 2 por esse lado daqui, a gente concluiu que a função ela vai para mais infinito. Então, ela vai ter que subir aqui quando o x se aproximar do 2 pela direita. Então, o gráfico dela vai ser algo mais ou menos assim. Beleza? Então, esse é o gráfico da nossa função. Oi? Quando a gente se aproxima do x, o 2 está negativo, Peraí, você quer saber quando se aproxima do 2 ou do menos 2? Do menos 2 pela esquerda. Pela direita seria isso aqui, ó, ela vai para mais infinito. É isso que você quer saber? E pela esquerda que vai para menos infinito. Beleza? Então vamos agora falar sobre as assíntotas horizontais. Elas descrevem o comportamento da função quando o x ele vai para o infinito positivo ou para o negativo. Então, formalmente, a gente diz que a reta y igual a L ele é uma assíntota horizontal de f de x se acontece o seguinte: ou se o limite, quando x tende a mais infinito de f de x é igual a esse L, ou quando o limite, quando x tende a menos infinito do f de x é igual a esse L. Se pelo menos uma dessas duas coisas acontece, a gente diz que a reta y igual a L, que vai ser uma reta horizontal, na altura do y igual a L, ela vai ser uma assíntota horizontal. Então vamos ver isso na prática. Queremos encontrar as assíntotas horizontais de f de x igual a 2x² mais 3 sobre x² mais 1. Então, ó, quando a gente tem uma função racional, que é o nosso caso daí, a gente vai ver qual é a maior potência que você tem no denominador. Nesse caso aqui, né, o termo com x aqui que tem a maior potência é o termo x ao quadrado. Então, a gente vai fazer, sabe o quê? A gente vai dividir. Então, sempre quando você tiver função racional, você vai pegar aqui o termo de maior potência e você vai dividir tanto em cima quanto embaixo por esse termo que está aqui, pelo x². Então, com isso, você vai ficar que o f de x é igual a 2x² sobre x² mais 3 sobre x² sobre x² sobre x² mais 1 sobre x². Então, vocês observem que eu peguei aqui cada termozinho aqui, ó, 2x² está aqui, dividir pelo x². O 3 está aqui, dividir pelo x². E assim por diante. O x² aqui, eu dividi pelo x², e o 1 aqui, eu dividi pelo x². Então, fazendo aqui, né, agora eu posso fazer algumas simplificações. Aqui eu posso cortar esse x² com esse x². Então, isso aqui, essa parte daí vai ficar igual a 2. Aí o 3 sobre x² vai ficar isso mesmo, não tem muito o que simplificar aí. Então, isso aí vai ser igual a 3 sobre x². Agora, esse x² sobre x² eu consigo simplificar aqui, vai dar 1. x² dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, isso é igual a 1. E o 1 sobre x² vai ficar 1 sobre x² mesmo. Então,
você tem que o limite quando x ele vai para mais ou menos infinito de f de x, ele vai ser igual a... Então, observa que aqui eu vou ter 2 aqui que é uma constante, então não importa qual é o valor de x, isso aqui sempre vai ser igual a 2, então eu vou repetir esse 2. Agora, 3 sobre o x quadrado. Quando o x ele vai para infinito, o que vai acontecer com esse valor daqui? Alguém sabe dizer? Ele vai para zero, né? Então, um 3 aqui dividido por uma coisa cada vez maior, isso aqui vai ficar cada vez mais próximo de zero. Então, esse limite daqui, ele vai ser igual a zero. Aqui nós temos uma constante, então eu vou repetir aqui a constante, que o limite de constante é a própria constante. E aqui, novamente, eu tenho aqui 1 dividido por x quadrado, então eu tenho novamente uma coisa que está indo para zero, né? Isso aqui, quando eu aumento aqui o valor de x, isso aqui vai ficar muito grande, e aí 1 dividido por uma coisa cada vez maior, vai ficar cada vez mais próximo de zero isso daqui. Então esse limite daí vai ser igual a zero. E aí, fazendo essas continhas aí, você obtém que o nosso limite é igual a 2. E observe que, no nosso caso aqui, né, não importa se o x está indo para mais ou menos infinito, o comportamento vai ser o mesmo. Porque tanto para mais quanto para menos infinito, eu tenho que isso e isso está indo para zero, e isso aqui vai ficar constante. Então, com isso, a gente conclui que a reta y igual a 2, ele vai ser uma assíntota horizontal da nossa função. Vamos traçar um gráfico? Então, como eu sei que a reta y igual a 2 é uma assíntota horizontal, então eu vou traçar uma reta horizontal na altura do y igual a 2. E agora eu vou traçar o meu gráfico. Você vê que conforme o x ele vai aumentando, a minha função ela vai ficando cada vez mais próximo dessa reta aqui horizontal. Então, ele está convergindo para essa reta, ou seja, a mesma coisa de dizer que o limite é igual a 2. Então, tanto para mais infinito vai acontecer isso, quanto para menos infinito. Então, vamos ver um outro exemplo. Então, novamente, você vai olhar o quê? Você vai pegar, você tem uma função racional, então você vai analisar vai olhar quem é o maior grau aqui no denominador. Então, como o maior grau aqui nós temos o x quadrado, então você vai dividir em cima e embaixo pelo x quadrado. Então, você vai ficar com f de x igual a 3x sobre x quadrado mais 1 sobre x quadrado sobre 2x quadrado sobre x quadrado mais 5 sobre x quadrado. Então, novamente, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei cada um desses termos aqui e dividi por x quadrado. Observe que, ao fazer isso, né, se eu dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu não vou alterar o resultado da minha função, porque você vai ter uma fração equivalente. Por isso que eu posso fazer isso. E aí agora, como é que a gente simplifica isso daí? Nós temos que esse primeiro daí eu posso cancelar esse x aqui com esse 2 aqui, né? Vai ficar somente o 3 sobre x. 1 sobre x quadrado vai se manter. E aí o 2x quadrado sobre o x quadrado eu posso cancelar o x quadrado com o x quadrado, ficando somente o 2. E o 5 sobre o x quadrado continua aí ele mesmo, 5 sobre o x quadrado. E aí observa que quando o x ele vai tanto para mais quanto para menos infinito, nós temos que essas frações 3 sobre x, 1 sobre x quadrado e 5 sobre x quadrado, eles vão tender a zero. Então a gente consegue calcular o limite agora. Então, calculando o limite, nós vamos ter o limite, quando x vai para mais ou menos infinito do f de x, vai ser igual a 0 mais 0 sobre 2 mais 0. Então, eu só fiz substituir isso, isso e isso por 0, 0 e 0. E esse 2 se manteve aqui. Mas aí eu vou ter 0 mais 0 que vai dar 0 sobre 2. 0 sobre 2 vai dar 0. Então,
o resultado desse limite é igual a zero. Então, a conclusão que nós conseguimos chegar a partir disso é que essa função ela tem uma assíntota horizontal que é no y igual a zero. Então, traçar aqui o plano cartesiano, eu tenho que o próprio eixo x aqui ele vai ser assíntota horizontal. Então, quando o x ele vai para mais infinito, a minha função ela vai convergir aqui para esse valor aqui, para essa reta, e a mesma coisa vai acontecer quando o x vai para menos infinito. E, de fato, o gráfico da função é essa curva daqui. Então, você observa que quando o x fica muito grande, tanto positivo quanto negativo, o gráfico fica muito próximo do eixo x. Agora vamos falar sobre continuidade. Uma função ela é contínua em um ponto se não há saltos, furos ou rompimentos em seu gráfico naquele ponto. Então, se eu consigo desenhar o gráfico dela na altura de um ponto, na altura de um valor de x, sem tirar o lápis do papel, então é um sinal de que aquela função ela é contínua naquele ponto. Mas como a gente define formalmente o que é uma função contínua? Então, uma função f ela é contínua em x igual a c, tem que acontecer algumas coisas para poder ela ser contínua. Se alguma dessas coisas falhar, você pode concluir que a função não é contínua naquele ponto. Então, a primeira coisa que tem que acontecer para que a função seja contínua no ponto, a primeira condição que tem que ser satisfeita é que o f de c precisa estar definido. Ou seja, o ponto C ele precisa fazer parte do domínio da função. Então, se eu tenho um valor de x que não faz parte do domínio da função, então a função ela não vai ser contínua naquele ponto. Então, o primeiro critério para poder ela ser contínua é que o ponto, o valor de x específico, ele tem que fazer parte do domínio da função. A segunda condição que tem que ser satisfeita é que o limite, quando x tende a c de f de x, ele precisa existir. Então, isso significa dizer que os limites laterais eles são iguais. E a terceira condição é que o limite, quando x tende a c do f de x, ele tem que ser igual ao f de c. Então, se essas três condições elas são satisfeitas, então você diz que a função ela é contínua. Mas se falhar qualquer um desses, você já pode afirmar que a função não é contínua. Então, vamos aplicar essa definição em um exemplo. Então, determine se a função f de x ela é contínua em x igual a 1. Então, nós temos a função aí f de x igual a x² menos 1 sobre x menos 1. E aí, na opinião de vocês, essa função ela é contínua em x igual a 1? Não é contínua ou não sabe? Não sabe? Qual é a primeira condição que ela tem que satisfazer para ela ser contínua? O valor de x tem que fazer parte do domínio, né? Qual é o valor de x aqui que a gente está trabalhando agora? X igual a 1. O 1 faz parte do domínio dessa função? Não faz parte, né? Então, o que você conclui? Que não é contínua, exatamente. Então, a primeira pergunta que você se faz é se o f de 1 está definido. E aí a resposta é que o f de 1 seria igual a 1² menos 1 sobre 1 menos 1, e isso é igual a 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Então, a função não está definida para o x igual a 1. Então, já que a primeira condição ela não é satisfeita, você conclui que a função ela não é contínua em x igual a 1. E aí a gente vai só continuar analisando as outras coisas só para poder exercitar, mas aqui você já poderia parar aqui e não fazer mais nada e já concluir que ela não é contínua. Mas bora tentar analisar as outras condições para ver se ela iria satisfazer pelo menos alguma outra condição. Primeiro observe que a nossa função, né, f de x igual a x² menos 1 sobre x menos 1,
ela pode ser reescrita, né, fatorando esse numerador aqui. Isso aí é igual a x menos 1 vezes x mais 1 sobre x menos 1. E aí a gente consegue simplificar aqui, né? Se a gente cortar aqui o x menos 1 aqui em cima com esse x menos 1 aqui, aí vai sobrar apenas x mais 1. E isso, né, essa igualdade vale para x diferente de 1. E aí, então a gente consegue calcular o limite quando x tende a 1. Então o limite quando x tende a 1 do f de x é o mesmo limite quando x tende a 1 de x mais 1. Isso vai ser igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Então, assim, ó, a segunda condição é satisfeita, o limite existe. Então, pelo menos uma das condições foi satisfeita, mas mesmo assim, a gente fala que o limite não existe porque a função não está definida no x igual a 1. Vamos ver um outro exemplo? Determine se a função f de x igual a 1 sobre x é contínua em x igual a 0. Então, a primeira pergunta é, o f de 0 está definido? Não, né? Já que nós temos que o f de 0 é 1 sobre 0, então ela não está definida. Então, só aqui você já poderia concluir já que ela não é contínua no x igual a 0. Mas caso vocês quisessem analisar o limite, né? Então, podemos calcular aqui os limites laterais. E aí temos que o limite pela direita vai ser igual a mais infinito e o limite pela esquerda, quando tende a 0, vai ser igual a menos infinito. Então, você tem limites laterais diferentes. Então, o limite não existe. O limite quando x tende a 0 não existe.